E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para estudarmos circunferência. Agora, com posições relativas entre duas circunferências, tá? Para a gente fechar o estudo de circunferência no plano, na Geometria Analítica no plano. Se liga. Então, eu vou ter três possibilidades. A primeira delas é se as duas circunferências, ao se interceptarem, tiverem dois pontos em comum, tá? Então, nessa situação, elas tendo dois pontos em comum, ok? Elas sendo secantes entre si, tá? O que é que acontece? O que é que eu tenho de característica? Uma primeira com centro C1, uma segunda com centro C2. Se elas têm dois pontos em comum, o que é que acontece de característico para elas? Essa distância entre os centros, a distância entre C1 e C2, entre os centros das duas circunferências, ele será, olha só, aqui é o raio da primeira, que eu vou chamar de R1, aqui é o raio da segunda, que eu vou chamar de R2. Verifique que essa situação gera um desenho em formato de triângulo, tá? Tanto para aqui, para esse ponto, quanto para esse ponto, tá? Também ainda, ó, são dois triângulos semelhantes, ok? Congruentes, inclusive, porque tem ponto comum e os lados aqui também são iguais, R1 e R2, respectivamente. Dois triângulos congruentes. Então, pegando um deles, essa distância aqui, como é um lado de um triângulo, obedece à desigualdade triangular, ou seja, a distância, que é esse tamanho, sempre será menor do que a soma dos outros dois lados, ou seja, do que R1 mais R2. Além disso, como é algo positivo, tá? Além disso, além de também ser algo positivo, ela também será maior, ela é menor do que a soma dos dois raios e também será maior do que a diferença entre os dois raios. Claro, essa diferença sendo positiva, por isso que eu vou colocar módulo da diferença, porque vai depender da posição que eu pego. Se eu pegar o raio maior menos o raio menor menos o maior. Em módulo vai dar positivo. Então, a distância, se acontecer isso, se eu tiver duas circunferências secantes, tá? Dois pontos em comum, ou seja, elas são secantes entre si. Então, se eu tiver duas circunferências secantes entre si, interceptando-se entre dois pontos, qual é a característica principal? A distância entre o centro de uma e o centro da outra sempre será menor do que a soma dos raios e ao mesmo tempo maior do que a diferença desses raios em módulo, porque eu quero que essa diferença seja sempre positiva, tá? Outra possibilidade é a seguinte: essas circunferências elas têm apenas um ponto em comum. Nesse caso, elas são circunferências tangentes, tá? Elas são circunferências, eu ia tirar o S dali, mas não, são secantes. As circunferências são secantes. Então, nesse caso, as circunferências são tangentes entre si. Por quê? Porque tem apenas um ponto em comum. Porém, elas podem ser tangentes externas ou elas podem ser tangentes internas. Vixe, se são externas, uma está fora da outra, mas se tocam em um único ponto. Nessa situação, a distância entre o centro de uma e o centro da outra, C1 e C2 também, essa distância aqui é exatamente igual à soma dos raios, tá? A distância entre o centro de uma e o centro da outra é exatamente igual à soma dos raios. Agora, se elas são tangentes, mas uma está dentro da outra, isso aqui eu tenho o centro de uma da maior, C1, e o C2 é o centro da menor. Essa distância
Tá? Eu estou preocupado com essa distância, que é a distância do centro de uma e do centro da outra. Nesse caso, a distância do centro de uma e do centro da outra, a distância entre o centro de uma e o centro da outra, será exatamente igual que a diferença entre os raios. Olha só lembrando, aqui é o raio da primeira, aqui é o raio da segunda. Aqui é super fácil de enxergar que é a soma dos raios, mas aqui também é fácil de enxergar que é a diferença. Olha só, aqui é o raio da primeira, R1, e aqui é o raio da segunda, R2, tá? Então, isso que sobra aqui, ó, essa parte que sobra, a distância entre C1 e C2 é exatamente o que? R1 menos R2. E aí eu ponho o módulo porque independe da ordem. Eu posso pegar R2 menos R1. Eu posso pegar uma que tenha raio maior e diminuir da que tem raio menor. Sempre o que sobrará, a distância entre o centro de um e o centro de dois, da segunda, é a diferença entre as medidas desses raios, tá? Isso se as circunferências forem tangentes internas, ok? Beleza. Então, vou mostrar a última possibilidade. Primeira, elas podem ser secantes, ou seja, dois pontos em comum. Segunda, elas podem ser tangentes, e aí eu tenho tangentes externas e tangentes internas, com essas características de relação. E a terceira opção a gente vai ver agora. Fica aí. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui as posições relativas entre duas circunferências, o terceiro caso indica o seguinte: elas não possuírem ponto em comum, tá? Ou elas são externas, e aí não mais tangentes, mas sim, inclusive as tangentes a gente, em vez de usar externas e internas, pode usar tangentes externamente, tangentes internamente, para não confundir com essas outras posições aqui, por exemplo, a palavra externa e interna. Lá também pode ser usado externo e interno, mas para não confundir pode ser externamente e internamente. Enfim, tá? Aqui eu tenho duas circunferências externas, uma está externa, a outra, inclusive, não são tangentes, tá? Elas não se tocam. E qual é a característica? Essa distância aqui entre um centro e outro, aqui é R1, aqui é R2, facilmente vemos que a distância entre C1 e C2 é maior do que a soma dos raios nessas situações. Nenhuma das relações que eu citei são iguais, tá? Todas são relações distintas. Então, ao você manipular circunferências no plano, basta você conhecer sobre os seus centros e os seus raios e lembrar dessas relações, lembrar desses posicionamentos de comparações de tamanhos entre somas e diferenças de raios e as distâncias entre os centros. Que aí você saberá o posicionamento relativo entre elas, tá? A gente vai ver na prática um exercício e depois vocês farão outros para se acostumar. Olha só, nesse caso aqui, as circunferências elas são internas. As circunferências sendo internas, a distância entre o raio de uma e o raio da outra está aqui, ó. Essa tem um centro R2. Essa tem um centro R1. A distância entre o raio de, entre o centro de uma e o centro da outra, ele é maior, ou melhor, menor, ele é menor do que o módulo da diferença entre o raio de uma e o raio da outra, tá? Ainda é uma distância, tá? Porém, ela é uma distância que é menor do que a diferença entre os raios. Se eu pegar a diferença entre os raios, é menor do que isso. Olha só, para justificar e fazer vocês enxergarem melhor esses posicionamentos, a gente vai daqui a pouco lá no GeoGebra para conjecturar melhor, movimentando, sabe, as circunferências em situações que gerem esses contextos, beleza? E aí a gente justifica melhor essas fórmulas, por assim dizer, que estão relacionando distâncias entre centros e raios
das circunferências que eu comparo. Se liga. Agora, uma observação importante é o seguinte, é para duas circunferências concêntricas. O que é que significa circunferências concêntricas? Que possuem o mesmo centro. Nessa situação, a distância entre o centro de um e o centro de outro é zero. Não tem distância, o centro é igual. E aqui é bonitinho, né? Uma tem um centro maior, R1, e a outra tem um centro menor, R2. Tá? Eu não vou fazer mais relação entre a distância do centro de uma e o centro de outra e os raios. Simplesmente como o centro coincide, a distância dos centros é nula, tá? Mas o que é interessante das circunferências concêntricas é que quando eu tenho elas são tipo de circunferências internas, mas a interna não necessariamente coincide o centro, e na concêntrica o centro de uma coincide com a outra. A característica bem interessante que é sempre abordada em situações é isso daqui, ó. Geralmente uma tem um raio menor do que a outra, tá? Então, ao fazer uma comparação, por exemplo, ao tirar a área de uma da área da outra, eu tenho essa área aqui que sobra, e essa área que sobra, é chamada de coroa circular, tá? Uma rosquinha, por assim dizer, se eu tivesse volume, mas é uma coroa circular, tá? Essa área que sobra, porque uma circunferência eu posso pensar na área, que a outra calculando a área do círculo, tá? Que o círculo é formado pela região interna e mais a circunferência, ok? Então, para pensar em área, pensando em área, essa área que sobra entre as duas circunferências é chamada de coroa circular. Pode ser ótimo para a gente aplicar depois, beleza? Bom, como eu prometi, eu vou parar por aqui e vou lá no GeoGebra para a gente finalizar a aula. Na próxima aula a gente vem e faz uns exemplos. Valeu? Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer algumas construções com o que acabamos de ver lá no quadro para entender melhor sobre distâncias de centros para duas circunferências, seus posicionamentos e a relação dessas distâncias dos centros de uma para outra e os seus raios. Se liga, vou considerar primeiro uma circunferência de equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 4y mais 10 igual a zero, tá? Vou considerar também a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 10y mais 2 igual a zero. Pronto. Tenho aqui essas duas circunferências. Facilmente nós conseguimos enxergar os seus raios, tá? Ou, perdão, os seus centros e os raios também, mas os centros a priori. Da primeira tem coordenadas, eu vou chamar o centro da primeira C_1, e aí eu escrevo o 1 subscrito, quando eu ponho underline no GeoGebra, igual coordenadas 4, menos 2, é o centro dessa menorzinha, e Czão, underline 2, igual às coordenadas 1 e 5, como vemos aqui para outra circunferência, que ela aparece no formato reduzido, 1 e 5, tá? Sei facilmente calcular a distância entre esses raios, ou seja, esse segmento. Vou aproveitar e botar cada uma de uma cor. Vou colocar essa, para que a gente consiga enxergar melhor as coisas. Vou colocar essa na cor vermelha e a outra na cor azul. Pronto. Os centros também estão de azul. Vou considerar o segmento formado entre esses centros. Aqui já vai aparecer a medida, o GeoGebra já me fornece. A medida é de aproximadamente 7,62. A gente já sabe que os raios da menor é raiz de 10, tá? Então, inclusive eu posso traçar o raio do centro até um ponto da circunferência. Como aqui são circunferências secantes, eu vou pegar os pontos, inclusive, de interseção entre elas. O GeoGebra me fornece isso. Basta clicar em interseção, clicar em uma, clicar em outra. Tem os dois pontos de interseção, tá? Daí eu tenho
o raio da maior, por exemplo, de C1 até B, que mede aproximadamente 4,9, né, a raiz de 24, e eu tenho o raio da menor, que mede aproximadamente raiz de 10, ou seja, aproximadamente 16. Média raiz de 10, aproximadamente 3,16. Tá? Se liga. Bom, a gente viu, né, a gente indicou lá que a distância equivale ao quê? Ela é sempre menor do que a soma dos raios. Isso aqui é um triângulo, existe a desigualdade triangular, é fácil de enxergar isso. Em todo triângulo, um comprimento de lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. Tá? Mas aqui a gente pode ver isso fácil, somando os números G mais H, G e H, que são os raios, isso dá 8,06 aproximadamente, que é maior do que 7,62, que é essa distância. Da mesma forma, se pensarmos na diferença e subtrairmos G de H, isso dá 1,64. Aí é importante pôr o módulo, porque eu poderia considerar H menos G e também daria em módulo 1,74. Tá? Pensando em medidas, eu vou trabalhar com valores positivos. Beleza? Por isso a necessidade do módulo. Então, como a gente viu lá no quadro, a distância entre... Aqui eu peguei um exemplo, mas se você fizer qualquer outro tipo de exemplo com situações de circunferências secantes entre si, sempre acontecerá isso. A distância entre os centros é sempre menor do que a soma dos seus raios e maior, ao mesmo tempo, do que o módulo da diferença entre esses raios. Beleza? Vamos agora mudar as circunferências para outra situação. Vou considerar no formato geral a circunferência 4x² mais y² menos 4x menos 8 menos 5. Pronto. Eu tenho essa circunferência. Vou considerar a circunferência x² mais y² menos 2x, menos 2x, menos 6, mais 1. Tenho essa outra circunferência, tá? Só que elas estão... Deixa eu digitar direitinho. Ah, é menos 8, tudo bem. Eu digitei incorreto, por isso não ficou. Ficou de novo secante. Eu não quero secantes. Pronto, eu quero assim, desse jeito. Vou esconder esse segmento, que eu vou reposicionar o C1 e C2, que são números fixos que eu pus aqui. O B e o A não estão existindo, por quê? Porque são segmentos que dependem, sabe, daquelas interseções. Como não há interseção entre as circunferências, essas são circunferências o que não se tocam, porém, uma é interna à outra, tá? Mas não se tocam. Bom, mudando o centro 1, que é o centro da primeira, será exatamente, como a reduzida diz, 2 e 4. Pronto, está ali, bem posicionado. Enquanto o centro da outra, menorzinha, a vermelha, terá coordenadas 1 e 3. Pronto. A gente já percebe aqui facilmente que os raios medem exatamente 5 para maior e 3 para menor. Bem tranquilo de pensar, tá? Mas eu posso pegar um ponto qualquer da circunferência e entender melhor essa situação. Por exemplo, eu posso ter um ponto... Vou considerar um ponto qualquer aqui e um ponto qualquer na menor aqui. Pronto. Não está enfileirado não, que eu não marquei meio que aleatório. Esse comprimento é o comprimento do raio da menor, 3, tá? E esse comprimento é o comprimento do raio da maior, 5. Pronto. Ok? Essa distância aqui entre C1 e C2, aqui ela está, ó, ela mede aproximadamente 1,41, é a distância entre os raios. O que é que a gente sabe, o que é que a gente observa? Essa distância, obviamente, ela não ultrapassa a soma, melhor ainda, ela não ultrapassa a diferença entre os raios em módulo. Se eu considerar a diferença entre 5 e 3, ou melhor, entre H
para a gente ficar bem específico do raio, né? E G, que são os raios, os tamanhos dos raios das circunferências, isso dá 2. Não precisava nem do GeoGebra para perceber, tá? E esse 2 ele é maior ainda do que essa distância. Então, se eu tiver circunferências que não se interceptam, mas que uma é interna à outra, a distância entre os centros delas será sempre menor do que o módulo da diferença entre os raios, tá? Vamos pensar em outro caso. Vamos pensar num caso onde eu considere uma equação x² mais y² menos 2x mais 2y menos 1. Pronto. Eu tenho essa circunferência e agora eu vou pensar numa outra x² mais y² mais 6x menos 2 mais 4. E eu tenho essa outra circunferência. Nessa situação, vou reposicionar de novo os centros. Facilmente eu vejo que o da menor, o C1, tem coordenadas, o centro da menor, 1 e menos 1. Tá? Vou colocar aqui para tirar. O que é que eu fiz? Deixa eu avançar, porque eu voltei para o que eu tinha antes. Ah, não acredito. Deixe-me colocar aqui novamente. Menos 2 mais 2. Pronto. Menos 1. E aqui, mais 6. Menos 2. Mais 4. Tá? Então, esse centro aqui tem coordenadas, como acabamos de falar, 1 e menos 1. Tá? Está ali o centro. E esse centro tem coordenadas menos 3 e 1. Tá? Pronto. Bem bonitinho. Inclusive, eu vejo o raio das duas aqui bem tranquilamente. A medida do raio desse é raiz de 3, da de azul. E a medida do raio da vermelha maior, né? Mede raiz de 6. Os valores aproximados estão aqui. Ó. Aproximação da raiz de 3, aproximação da raiz de 6. A distância entre os raios, o segmento C1 e C2, que é esse aqui, é de 4,7. Ele estava escondido. Deixa eu habilitar ele. Pronto. Está aqui aparecendo. Essa distância, ela é o quê? Ela é maior do que a soma desses raios, porque daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio, ainda tem esse raio. Mas só para a gente ver bonitinho com o GeoGebra, se eu somar os raios, ou seja, H mais G, isso dá aproximadamente 4,18, porque elas estão muito próximas aqui. Então, se as circunferências elas não se interceptam e são externas uma à outra, a distância entre os centros é sempre maior do que a soma dos raios. Beleza? Vamos avançar. Mais dois casos. Vou considerar agora o caso seguinte. x² mais y² igual a 16. Essa circunferência. Tranquila, de centro na origem. E vou considerar agora a circunferência x² mais y² mais 4y igual a 0. Pronto, essa outra circunferência. Beleza, vou esconder isso aqui para tirar essas informações todas. Vou reposicionar esses centros, tá? O que foi que eu fiz? Pronto, voltei aqui, pronto, melhorei. Vou reposicionar esse centro. Então, vou colocar aqui, o centro da primeira é 0, 0, da de azul, e o centro da segunda tem coordenadas 0 para x, a gente pode perceber aqui com o GeoGebra, viu, gente? Menos 2. Pronto. Aqui estão os seus raios bem marcados, bem demarcados. O que é que acontece? Essas circunferências, inclusive, vou mover esse ponto para cá, para a gente posicionar melhor e enxergar melhor. A distância entre um e outro, olha só, eu tenho aqui esse tamanho todo, que é exatamente a soma. Na verdade, não. A soma dá 6, né? Porque ele ultrapassaria. Mas se eu considerar a diferença entre H e G,
Se eu considerar GH vai dar negativo, aí eu tenho que pegar um módulo. Vou pegar H e G, tá? Se eu considerar H e G, essa diferença, ó, entre H e G, ou GH em módulo, tá? Por isso que você vai pôr sempre o módulo. A diferença é exatamente igual ao quê? A distância, aqui apareceu o segmento, entre um centro e outro. Então, isso daqui é exatamente tudo tirando essa parte, tirando o raio da outra, ok? Porque essas circunferências, elas são o quê? Elas são tangentes entre si, porém internamente, beleza? Outra situação, vou considerar agora a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado e y menos 1, já escrevendo na forma reduzida, igual a 4. Pronto, bem bonitinha. Cancelar aqui. Vou considerar também a circunferência x menos 2 ao quadrado, y mais 2 ao quadrado e 1. Pronto. Cancelei. Aqui, e aí eu vou esconder esse segmento por enquanto, que eu vou reposicionar. Qual é o centro da de azul? Tem coordenadas 2 e 1. Qual é o centro da de vermelho? Tem coordenadas 2 e menos 2. Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, vou até movimentar bonitinho. Eu tenho exatamente, vou esconder o rótulo desses pontos. Eu tenho exatamente duas circunferências que são tangentes entre si, porém externas. Tangentes externas. O que é que acontece? A distância entre um centro e outro é daqui até aqui. Inclusive, essas circunferências estão... Essa distância, esse segmento, ele está paralelo ao eixo Y. Eu posso ver super fácil. Ó. De 1 até menos 2, qual é o tamanho? 3. É justamente aqui, ó. Tamanho 3. Essa distância. Beleza? E se somarmos os raios, ou seja, H mais G, isso vai dar 3, tá? Isso é bem simples de enxergar, as tangentes elas são bem simples de enxergar. Então, se duas circunferências são tangentes externamente, ou seja, se tocam em um ponto, aqui é o ponto comum, esse é o ponto comum para as duas, tá? Tá 1,99 porque o posicionamento não está perfeito, mas aqui, ó, esse ponto A e B coincidem. Se tivesse perfeitamente andando aqui o A e o B, tá? Só foram erros. Mas se eu considerar a ferramenta interseção, eu vou encontrar 2 e menos 1, que é o ponto em comum das duas, tá? Beleza. Elas são tangentes externas, tá? Então, a distância entre os seus centros é exatamente igual à soma dos seus raios. Beleza? Bom, acabamos de ver todas as possibilidades, vimos a secante, as externas que não se tocam, as internas que não se tocam, e as tangentes externas, que é esse caso, e interna, que acabamos de ver. Então, trouxe aqui no GeoGebra para que a gente conseguisse, né, enxergar melhor aquilo posto no quadro, sobre aquelas relações entre distâncias de centros e somas ou diferenças de raios. Espero que tenham gostado e servido para aprenderem melhor sobre posições entre duas circunferências no plano. Beleza? Se liga, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!